E aí, tudo bem contigo? Professor Fabiano Pereira. E olha, eu tô passando por aqui para a gente continuar nosso curso, hein? Nosso curso completaço de Direito Administrativo. O nosso curso, Direito Administrativo Exemplificado. E se você, por acaso, ainda não se inscreveu no canal, clica aí agora, apareceu na sua tela aí, aperta o botãozinho, se inscreve no canal, porque isso é muito importante para mim, viu? E depois de você se inscrever, ativa o sininho, porque toda vez que eu postar um novo vídeo aqui, o YouTube automaticamente vai te notificar sobre esse novo vídeo. E hoje nós vamos dar continuidade ao tema atos administrativos e para ser mais exato, para ser mais concreto, nós vamos falar sobre atributos do ato administrativos. E o que são atributos dos atos administrativos? Gente, quando um ato administrativo é editado, esse ato administrativo vai ter uma série de consequências. Assim que o ato é editado, vai acontecer um bocado de coisa logo após a edição do ato. Essas são as consequências, as características diretas do ato administrativo. Tá bom? Vamos colocar características diretas do ato administrativo. Isso são os atributos. E é sobre os atributos que eu vou falar a partir de agora. Para responder as questões de prova, já quero que você anote aí todos os atributos do ato administrativo. Todos, tá bom? E quais são os atributos? Anotem aí. Primeiro, é a presunção de legitimidade ou veracidade. Segundo, é a imperatividade. Terceiro, a autoexecutoriedade. E quarto, a tipicidade. Vamos lá. Vou te explicar isso com mais detalhes, viu? Então, o primeiro atributo, presunção de legitimidade e veracidade. Vou te explicar primeiro esse item, depois eu explico o segundo. Gente, o que significa presunção de legitimidade? Olha, ato administrativo você já sabe o que é. Um edital de concurso é um ato administrativo. Um edital de licitação é um ato administrativo. Um decreto de nomeação de candidato aprovado é ato administrativo. Uma portaria é um ato administrativo. Um decreto de desapropriação é um ato administrativo e por aí vai. Então, quando um ato administrativo é editado, presume-se que o ato administrativo foi editado em conformidade com a lei. Presume-se que o agente público ele não erra, porque ele conhece muito bem a lei. Então, se foi publicado um edital de concurso, presume-se que o edital está certinho, de acordo com a lei. Não tem uma falhazinha, não tem uma ilegalidadezinha sequer. Tudo nos termos da lei. Pelo menos essa é a presunção que se tem. Presunção de legalidade ou legitimidade. Quando a gente fala presunção de legalidade, é porque se presume que o ato administrativo foi editado em conformidade com a lei. Está tudo certinho nos termos da lei. Quando a gente fala presunção de legitimidade, a expressão legitimidade ela é um pouco mais ampla. Porque se eu estou falando presume-se que o ato é legítimo, significa dizer que se presume que ele foi editado em conformidade com a lei e mais do que isso, foi editado em conformidade com os princípios da administração pública. Entende? Legitimidade, princípios. Na prova, tanto faz atributo da presunção de legalidade ou legitimidade. Na prova, eles não fazem pegadinha com isso não. Então, na hora da prova, é bem tranquilo, tá? Não tem pegadinha com isso não. Tá bom? Presunção de legitimidade ou presunção de legalidade. Olha, o detalhe aqui é o seguinte. Você tem que entender, desde já, que essa presunção de legitimidade, ela é iuris tantum, ou seja, ela não é iuris et de iure. O que significa iure et de iure? Significa presunção absoluta. Então essa presunção não é absoluta, ela não é iuris et de iure.
como de vez em quando as bancas colocam em prova, tá? Porque se fosse uma presunção absoluta de legitimidade, qual que seria o raciocínio? Foi publicado um edital de concurso para 500 vagas de técnico bancário na Caixa Econômica. Não tem uma vaga sequer reservada para portadores, para pessoas com deficiência. E aí? Ué, você tá doido? Esse edital é ilegal? Não é ilegal porque presume-se em conformidade com a lei. Ele é presumivelmente legítimo, então não tem nada de legal aí. Vou ter que cumprir e ponto final. Olha o problema. Se fosse uma presunção absoluta, mas não é. A presunção de legitimidade ela é iuris tantum, ou seja, relativa. Se é relativa, é porque admite prova em contrário. Então foi publicado um edital de concurso, 500 vagas para técnico bancário, sem uma vaga reservada sequer para pessoas com deficiência. E aí? E aí que apesar de eu saber que inicialmente o edital é um ato administrativo e por isso ele goza de presunção de legitimidade, eu, que sou uma pessoa com deficiência, posso impugnar esse edital dentro da própria administração pública. Ô administração, que absurdo é esse? Como é que você publica o edital 500 vagas e não tem uma vaga para pessoa com deficiência? Eu quero questionar essa cláusula edital que é ilegal. Aí se a administração receber a minha impugnação e entender que eu tenho razão, a administração pode ir lá e simplesmente anular o edital do concurso. Realmente é ilegal, vou anular. Beleza, sem problemas. Então a administração concluiu que era ilegal e decidiu anular aquele edital. Tá vendo? Então por isso que a presunção é relativa, ela não é absoluta. Admite-se prova em contrário. Só que aí o detalhe é o seguinte, nesse caso vai acontecer o que nós chamamos de inversão do ônus da prova. Isso que é complicado, né? Por quê? Porque olha só, a administração publicou um edital de concurso, 500 vagas para técnico bancário, sem reservar vaga para pessoa com deficiência. Aí eu estou sendo prejudicado por isso e resolvi entrar com uma ação judicial. Então eu é que tenho que provar que o edital é ilegal, porque ele se presume legal. Presume-se legítimo. Então, eu é que tenho que provar para o juiz, ou para a própria administração, né? Se for uma questão interna, eu é que tenho que provar que o edital é ilegal. Não é a administração que tem que provar, ele é legal. Não. Eu é que estou alegando, então inverte-se o ônus da prova. Eu é que tenho que provar que é ilegal. Se eu não provar, já era. Vai continuar sendo legal, em conformidade com a lei. Tá vendo aí? Então, por isso que a gente fala que existe o quê? A inversão do ônus da prova. Então, isso é o que nós chamamos de presunção de legitimidade ou legalidade. E temos ainda a presunção de veracidade. O que é isso? Gente, é o seguinte, servidor público não mente. Servidor público, quando apresenta um fato para justificar a edição de um ato, presume-se que esse fato é legal. Ele não mente. Presume-se que o fato é legal. Agora, essa presunção de veracidade, presunção de que o que o servidor falou é verdade, ela é absoluta ou relativa? Relativa. Da mesma forma, pode ser que consigamos comprovar que o servidor estava mentindo. Às vezes é possível. Vamos comprovar aqui que o servidor estava mentindo. É possível? É possível sim. Em algumas situações, em algumas peculiares situações. Tá bom? Então, esses são a presunção de legitimidade e veracidade. O segundo atributo do ato administrativo é a imperatividade. Imperatividade. O que é essa imperatividade? Olha, quando a administração pública edita um ato, esse ato vai se impor, imperatividade, impor aos seus destinatários, independentemente da concordância, independentemente da aquiescência. Eles concordando ou não quero nem saber. Está aqui o ato administrativo, cumpra. É assim. Por exemplo, um agente de trânsito passando pela rua, olhou,
estava olhando para o semáforo, ficou amarelo, e aí o carro passou uma flecha. O guarda foi lá, bateu o olho, anotou a placa. E já estava lavrando o auto de infração, né? Avanço sinal vermelho. O carro deu a volta, velho. Ô, seu guarda, que é isso? Eu não concordo com essa multa, não. Quando eu passei, estava no sinal amarelo, que não sei o quê. E eu com isso, tô te perguntando alguma coisa? Ah, porque eu não concordo. Eu tô perguntando se você concorda ou não concorda? Eu tô simplesmente aqui, meu jovem, aplicando a multa independentemente da sua concordância. Se você quiser depois entrar com a ação judicial, tentar anular a multa, o problema é seu. Mas eu não quero saber. Porque os atos administrativos gozam de imperatividade, ou seja, eu vou impor essa multa independentemente de você concordar ou não. Problema é seu. Aí é que tá. Tá bom? Então isso é a imperatividade. É a possibilidade de impor o ato administrativo a terceiros, os seus destinatários, né? Independentemente da concordância. E ponto final. Agora cuidado, tá? Um detalhezinho que vira e mexe cai em prova. Ó. A presunção de legitimidade dos atos administrativos, aqui, ó, está presente em todos os atos administrativos. Então, todos os atos administrativos gozam dessa presunção de legitimidade. Todos, sem exceção. Então, está presente em todos os atos administrativos. Com relação à imperatividade, é diferente. Ó. A imperatividade exige uma autorização legal. Portanto, não se aplica a todos os atos administrativos. Existem alguns atos administrativos que não gozam dessa imperatividade. Ah, então não vão ter essa imperatividade? Não. Por exemplo, os atos enunciativos. Uma certidão, por exemplo, né? Uma permissão. Cara, isso aí não tem imperatividade. Quando nós falamos, por exemplo, de uma licença. Licença é um ato em que o particular é que procura a administração. A administração não impõe nada ao particular, não. O particular chega, olha, eu estou querendo uma licença para construir no meu terreno. Não é a administração que chega para ele e fala assim, toma aqui a licença e não sei o quê. Não, ele que vai lá, eu quero a licença. Não é a administração que chegou e falou, se você fez errado, tá aqui a licença. Não, ele vai pedir. Então é um acordo de vontade, tá bom? Então quando a gente fala em atos enunciativos, esses atos enunciativos e os próprios atos negociais em alguns momentos, eles não gozam dessa imperatividade. E só para fechar aqui, essa imperatividade decorre do poder extroverso do Estado. O que é poder extroverso do Estado? É o poder que coloca o Estado, ou a administração pública como um todo, num patamar de superioridade em relação aos particulares. Então, um patamar de superioridade em relação aos particulares. Fechou? Tranquilinho até aí? Então, esse é o segundo atributo. Ó, sei que você está achando aí talvez um pouco difícil, está achando um pouco complexo esse tema aí, viu? Mas não se preocupe, isso é mais simples do que você pode imaginar. Aqui é só você pegar o jeito, que quando você pega o jeito, aí você vai acertar todas as questões de prova, tá? Inclusive é o seguinte, se você ainda não selecionou as questões que você precisa resolver, se você ainda não está com seus mapas mentais em mãos, não está ainda com os seus resumos prontinhos para revisar, lembre-se, estou deixando o link aqui na descrição do vídeo, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, estou deixando um link para você clicar e se matricular no curso Direito Administrativo Exemplificado completaço. Quando eu digo completaço, porque é um PDF com mais de 5.000 questões comentadas. E além de todas as questões comentadas, tem toda a teoria, você vai receber toda a teoria para você gabaritar o direito administrativo. Tá bem? Então, clica aqui embaixo, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Ó, o terceiro atributo do ato administrativo é a autoexecutoriedade. O que é essa autoexecutoriedade? A autoexecutoriedade é a prerrogativa que a administração pública tem de tomar uma decisão. E se a decisão não for cumprida pelo particular, que é o destinatário da decisão,
a própria administração pode obrigar o particular a cumprir aquela decisão que foi tomada. Que coisa mais esquisita? É assim mesmo. É assim mesmo. Então isso é a autoexecutoriedade. Autoexecução. Auto, de automático, né? De eu mesmo executar. Autoexecutoriedade. Eu mesmo te obrigo a fazer isso. Por exemplo, um auditor fiscal, em determinado momento, chegou para fazer a fiscalização no açougue e viu que no açougue tinha um bocado de carne estragada, a carne chegava até azul, varejeira passeando, no mosquito virando, as varejeiras virando mosquito na hora ali ao vivo, né? Aí o auditor, o auditor da vigilância, o fiscal da vigilância sanitária chegou e falou assim: o senhor que é o proprietário aqui? Sou eu mesmo. Com as faquinhas na mão assim, né? Sou eu mesmo. Meu nome é Doquinha, eu sou fiscal da vigilância sanitária. Eu queria que o senhor abaixasse as portas aí que eu vou interditar esse estabelecimento. Tá aqui, ó. Auto de interdição de estabelecimento, produtos vencidos, impróprios para o consumo, não sei o que, blá, 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 blá. Tá aqui, pode baixar as portas. Eu não vou baixar a porta. Quero ver se tem algum macho aí pra vir. Eu não baixo não. Doquinha não é besta. Falou, eu? Até com duas peixeiras na mão ali. Eu? Ligou a polícia. Ô polícia, pode me dar uma força aqui e tal? Sou servidor público, tô precisando fazer... Né? A polícia baixou lá. Baixou lá. Aí um policial do outro lado. Doquinha mesmo pegou a porta e... baixou a porta. Tá vendo? O que é autoexecutoriedade? Foi dada a ordem, baixa as portas. Eu não vou baixar não, então eu mesmo baixo. Pronto. Autoexecutoriedade. Essa autoexecutoriedade não está prevista em todos os atos administrativos. Por quê? Porque depende de previsão legal ou então isso acontece em situações emergenciais. Quando é uma situação urgente, que não dá para esperar, tá bom? Nesse caso aí de o próprio servidor ir lá e baixar as portas, isso está previsto em lei. Agora, quando é que seria uma situação emergencial? Por exemplo, teve um princípio de terremoto numa cidade, aqui onde eu moro é terremoto direto, né? Montes Claros, Minas Gerais. Tem um princípio de terremoto e tem uma casa que está prestes a desabar, a família não quer sair de lá. Então, os agentes da Defesa Civil, né? Defesa Civil pode entrar na marra e tirar essas pessoas de lá. Tirar de lá para não morrerem. Porque não querem sair de jeito nenhum. Então é uma situação de emergência. Deu a ordem. Desocupa agora. Não! Vamos entrar então e tirar a família na marra. Isso é autoexecutoriedade. Tá bom? Então não está presente em todo e qualquer ato administrativo não. Por quê? Porque em alguns casos ou vai depender de lei ou vai acontecer em situações emergenciais. E por último, nós temos o atributo da tipicidade. O que é isso? Tipicidade. É o seguinte. Sempre que o agente público precisar editar um ato administrativo para solucionar alguma pendência, para resolver algum problema, ele tem que entender que já existe um ato administrativo específico para aquela situação que ele quer. Porque no direito administrativo não existem atos administrativos inominados. O que é um ato administrativo inominado? Um ato que não tem nome. Todo ato administrativo tem nome. Todo ato administrativo tem nome. Ou é uma portaria, ou é uma instrução normativa, ou é uma circular, uma ordem de serviço, ou é um decreto, sei lá, todo ele tem um nome. Então, sempre que o agente precisar fazer alguma coisa, o agente público vai fazer alguma coisa, já existe antes um tipo específico de ato. Tipicidade. Um tipo específico de ato, tipicidade. Então, para cada coisa que o agente público quer fazer, já existe um tipo específico de ato. E ele tem que usar aquele tipo específico de ato. Não existe ato inominado. O que é inominado? Sem nome? Não tem. Todo ato administrativo já tem um nome. Beleza? Essa tipicidade, então, não existe nos contratos, somente nos atos unilaterais, que são os atos administrativos. Por que eu coloquei isso aqui? Porque é o seguinte, gente, nos contratos
nos contratos vigora o tal do contrato sem nome, contrato inominado. O que é um contrato inominado? É um contrato que não tem nome. Ele não tem nome. Porque a gente tem contrato de compra e venda, contrato de corretagem, contrato de seguro e contrato de comodato e sei lá quantos milhões de contratos. Só que existem alguns contratos que não tem nome. A gente vai sentar, vamos pensar em algumas cláusulas e vamos elaborar um contrato de acordo com aquilo que a gente acha que tem que ser. Acabou. Contrato sem nome, inominado. Então, contrato pode não ter um nome específico. Então, no contrato não vigora esse negócio de tipicidade. No ato administrativo é diferente. No ato administrativo vigora esse negócio de tipicidade, sim. Porque para cada objetivo que a gente tenha, já existe um administrativo específico para aquilo. Princípio não. Atributo da tipicidade. Tá bem? Então, esses são os 4 atributos do ato administrativo que você tem que se lembrar na hora da prova para resolver as questões. Se você se lembrar, eu não tenho dúvidas, você vai gabaritar. Então, bons estudos, sucesso e a gente se vê em breve. Até mais.